Bem-vindos! Aleluia! É chegada a hora em que o Filho do Homem, mais uma vez, vai ser glorificado. Vindem! Aleluia! Glória a Jesus! Ao direito, a partir de Angola, sim, África. Vindem! É chegada a hora, queridos irmãos. Eu quero ver quem é o primeiro que vai entrar no ar. Quem é o primeiro que vai aparecer em direto aí? Glória a Jesus. Ana Paula Munda. Paz apóstolo. Você é a primeira, Ana Paula. Louvado seja o nome do Senhor. Sim. Glória a Deus. Agora entram outros. Pregando a salvação. Tiago Calisto. Renata. Laurinda. Oh, glória a Jesus. Olga. Luzinha. Felizarda. Tayane. Pregando a salvação. Tiago, Selma, Beatriz, glória a Deus. Quem é essa Beatriz? Será que é a Bia? Elza Souza, Antônio Batista. Sim, glória a Jesus. Lucrécia, Domingas, Muto, Inglaterra, Londres. Lucrécia também, Inglaterra. Glória a Jesus Cristo. Aleluia. Neuza Machado. Alzira Mota, Felizarda, oh, Rosa Lola, aleluia, Augusta Carvalho, dedicada Flor, Ángel, Maria, Rosa, Glória a Jesus, Paulo Oliveira, Lucy, Vitor Igor Santos, Michelle, Cristina, aí está o irmão Domingos, Maria dos Anjos, Amélia Filipa, Esther Araújo, Quineto, oh, Rosa Lola, Sheila, Teresa, Michelle, é muita gente. Louvado seja o nome do Senhor. Laurinda Lopes, Lala, glória a Deus. Conceição Gama, sim, Daniel Santos, Gislana Pena, glória a Deus, é muita gente. Até que tem nomes estranhos, parece que esses não são da fala portuguesa. Possivelmente esses aqui são do inglês. Angela, Hel, glória a Deus. Rosa, Lola, Damares, Selma, Alex Lopes. Glória a Jesus. Raquel, 21. Marisa Santos, Vitor Igor, Lucas Santos Souza, Maria Domingos. Oh, a dona Maria Domingos. Maria Domingos. Ah, meu Deus do céu. Maria Domingos. Glória a Deus. Lucas Santos. Louvado seja o nome do Senhor. Grande és tu, Conceição Gamal. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Mara Rael, Vanderlei, Elício, Pedro Madalena Bumba, Rosa Lola, Daniel Santos, Nilza Assis. Oh, Nilza, paz, apóstolo. Nunca mais, Nilza. Nunca mais mandaste mensagem. Nubiela Tati, conhecendo o caminho, sim. Aleluia. Glória a Jesus. Na continuidade, ok, houve uma situação aí, não sei se vocês estão aí, ok, graças a Deus. É incrível, as pessoas até que me ligam são pessoas do grupo, são pessoas que já interagem comigo, sabem que esta hora estou a live, é pena, né? Mas pronto, não fizeram de propósito. Glória a Deus, Vitor Hugo, sim, se acontecer, tenha certeza que não vai acontecer, não saia dali, tá? Não saia dali. Se houver uma quebra, eu vou voltar a entrar. Não saia dali. Permaneça aí. Já não é como aconteceu a vez passada. Houve quebra e eu desisti. Não. Joaquim Camundo, ok? Apóstolo, boa noite. Presente mais uma vez para alimentar, sim, o manjar celestial. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Yeltson Baltazar. Xissola. Amém. Olga. Esmeralda, França, Leoni, Joaquim, Esperança,
Ok, graças a Deus. 6 minutos são passados desde que começamos o nosso live. Agora vamos ao que mais nos interessa. Antes mesmo de começar a pregar, eu quero anunciar aqui que amanhã às 20 horas no Instagram nós vamos, glória a Deus, aleluia, fazer aquilo que vocês pediram, perguntas e respostas. Podem fazer as perguntas já nas redes sociais, no Insta, na nossa página, no Facebook também, ou aqui mesmo no YouTube, ou então vocês que estão no grupo, aleluia, através do Glória a Jesus Cristo, dos grupos do WhatsApp, não fazem a mim, fazem a outras pessoas, a outros administradores, e eles vão me passar, fazem a eles, fazem pergunta e eles vão passar aqui. Então amanhã no Insta alguém estará a ler as vossas perguntas e eu vou responder. Pode fazer qualquer pergunta, vai ter resposta. Qualquer pergunta. Agora não vem me perguntar aqui 1 mais 1 igual a quanto. Porque eu aqui não estou para dar matemática, nem física, nem biologia. Eu estou aqui para pregar o evangelho do reino de Deus. Pois está escrito que é só a pregação do evangelho que salva todo aquele que crê. Só o evangelho salva. O evangelho do reino de Deus. Eu trago um tema hoje, glória a Deus, para o mundo e as nações inteiras que vão estar conectadas agora em direto e também mais tarde, glória a Deus, no YouTube, na página. A mensagem estará aí. A mensagem: a diferença entre a lei e a graça. Existe uma diferença entre a lei e a graça. Já falei dos dois concertos, o concerto da condenação e o concerto da vida. Já falei quem foi o líder do primeiro concerto, que é Moisés, e o segundo concerto, o último e eterno, Jesus Cristo. Eu falei da condenação e a vida. Agora vou mostrar hoje qual é a diferença que existe entre os dois concertos, entre as duas alianças, entre a lei e a graça. Existe diferença? E como? Olha para João 8 e você vai encontrar a diferença entre os dois concertos. João 8 fala, glória a Jesus Cristo, de uma mulher que foi apanhada em adultério. Uma mulher apanhada em adultério. Quando é que uma mulher adultera? Quando ela deixa o seu marido e vai fazer sexo com outro homem. Ou então uma mulher que vai se envolver com um homem casado. Isso é adultério. Também prostituição. Prostituição, nem toda prostituição é adultério, mas todo adultério também é prostituição. Porque muitos estão a confundir aí, onde Jesus falou, aleluia. Muitos me perguntaram, quando Jesus disse, ai daquele que deixar a sua mulher e casar com outra, senão por causa da prostituição. Essa geração, e começaram a inventar, e dizer, mas aqui Jesus não falou do adultério, falou da prostituição, não sei o quê. Todo sexo fora do casamento é prostituição. Mas nem todo, glória a Deus, toda prostituição é adultério. Se a mulher, glória a Deus, que não é casada, se envolve com um homem que não é casado, isso aqui chama-se aqui somente prostituição. Mas se a mulher casada vai se envolver com um homem, quer casado ou não casado, adultério. Assim também o homem casado se envolve com uma mulher, quer casada como não solteira, também é adultério. Mas também prostituição, porque é sexo fora do casamento, é sexo ilícito. Prostituição é sexo ilícito, adultério é sexo fora do casamento. Agora eu vejo uma mulher apanhada em adultério, no meio de uma nação, aleluia, glória a Jesus, que ainda aplicava a lei, a nação judaica. Glória a Jesus Cristo. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, no versículo 1. E pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Oh, glória a Deus. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei, ainda bem, na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isto diziam eles,
tentando para que tivessem de que o acusar. Para Jesus, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a endireitar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até os meninos, ou então os últimos. E ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus outra vez, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Aqui está a lei e a graça. Ou então, aqui está a graça e a lei. Os dois concertos aparecem aqui, aleluia, nesse cenário. Na verdade, apesar de a mulher ter cometido adultério, o propósito que levou esses homens até Jesus não somente foi para acusarem a mulher, mas também para tentarem a Jesus. Foram acusar para ver o que Jesus falaria a respeito disso. Por quê? Porque eles haviam descobrido que Jesus era um que não concordava mais com alguns preceitos da lei. Que Jesus era um, para eles, que violava a lei. Eles haviam descoberto que Jesus tinha trazido uma outra doutrina na terra, nesse caso em Israel, na Judeia. Outra doutrina diferente da que eles receberam do seu pai, o mestre deles, Moisés. E assim, não é somente aqui, várias tentações, várias perguntas, com o intuito de levar ele a pecar, ou então a transgredir a lei, para lhe acusarem. Aleluia. Até mesmo os herodianos fizeram isso. E foram até ele, queriam encontrar um motivo. Mestre, nós sabemos que, aleluia, tu és vindo do Senhor. Glória a Jesus. Esse é Nicodemos. Agora veja, os herodianos foram, é lícito dar imposto a César. Queriam experimentar Jesus, para ver o que ele falaria, para ver se tivesse motivo para lhe acusar, para lhe prender, para lhe matar. E Jesus disse: traz-me aqui uma moeda. Eles mostraram a moeda. De quem é essa inscrição? Então essa efígie. E eles falaram: de César. Então Jesus, aleluia, eles falou: dai de César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não conseguiram apanhar, aleluia, Jesus para poderem acusá-lo. Em outras palavras, Jesus fala: paguem o imposto a César, porque o dinheiro é dele. Mas não se esqueçam, há algo muito mais importante do que o dinheiro, que é de Deus. Ai de vocês, se não entregarem o que é de Deus a Deus, vocês estão perdidos. Deus vai destruir vocês, como está escrito: aquele que destruir o templo de Deus, Deus vai destruí-lo também. Então, deem a César. Não está lá a cara dele? A cara dele não está lá no dinheiro? Tá, então entregam, paguem imposto, não tem problema não, paguem imposto a César, mas não se esqueçam que Deus tem algo que vocês têm que é dele. O homem, a alma, o espírito, a vida humana pertence a Deus. Então Jesus estava a dizer: se vocês não entregarem as vossas vidas a Deus, vocês estão perdidos. Estão preocupados só em entregar os impostos a César? Ok, ele merece, é dele, mas a sua vida pertence a Deus. Vocês são de Deus. Vocês têm que se entregar a Deus para serem salvos. Ok. Agora vamos direto ao assunto. Aqui está a lei e a graça. Moisés falou, e é verdade, eles não mentiram não. Moisés disse: qualquer um que for apanhado em adultério não deve viver. Tem que ser apedrejado. Existia pena de morte na lei de Moisés. Sim, por isso a Bíblia diz que a lei é dente por dente, aleluia, olho por olho, glória a Jesus Cristo. Sim, quem matava, a sentença era morte. Quem furava o olho do outro, também lhe furava um olho. Quem tirava o dente do outro, você dava soco no dente do seu irmão, também vinham com martelo e te tiravam. Se tirasse 10, também te tiravam 10 dentes. Dente por dente e olho por olho.
Quer dizer que o que o homem fizer ao outro de ruim é que vão lhe fazer também. Matou o animal do teu irmão, também vinham matar o teu animal. Aleluia! E Moisés disse: toda pessoa que for achada adulterando não deve viver, tem que ser apedrejada, tem que lhe matar na presença de todo mundo. E agora eles acharam essa mulher em adultério, acharam essa mulher adulterando. O que eles fizeram? Não apedrejaram ela lá fora, não sei onde é que lhe encontraram, e procuraram, prenderam ela e foram à procura de Jesus. Acharam Jesus, ok. Mestre, escuta muito bem. Moisés nos ensinou que toda pessoa que adulterar, como essa mulher que lhe encontramos em pleno adultério, não é fofoca, não é uma notícia, não é um testemunho que alguém deu, não, foi encontrada em pleno ato, em pleno ato. A mulher foi encontrada em pleno ato, na cama, adulterando. Deixou a cama, maculou a cama e foi se envolver com outro homem. Deixou a sua mulher e foi fazer sexo e foi apanhada. Não sei se é o marido que lhe apanhou, seus vizinhos, não sei. Mas foi apanhada em pleno ato, adulterando. E Moisés nos deixou que as tais que cometem adultério devem ser apedrejadas. E tu, o que dizes? Aqui está a lei. Esta aqui é a lei. Dente por dente, olho por olho. Antes de falarmos da graça, o que aconteceu quando Deus deu a lei a Moisés? Já falei outro dia, e Moisés, aleluia, congregou todo o povo e anunciou a lei. E quando anunciou no fim da lei, quando ele leu a lei toda, no fim ele disse: o homem que estas coisas praticar vai viver. E o contrário disso, o homem que não praticar essas coisas vai morrer. Lei. O que não praticar está morto. O que praticar vai viver. O que praticar vai viver. O que não praticar vai morrer. Lei. Então, e agora? Os homens mentiram ou não? Foi Moisés que deixou. Mas eles estavam a aplicar uma lei num contexto diferente. Estavam a aplicar uma regra fora do contexto, como dizem os homens, numa dispensação diferente. Jesus, ele tinha se manifestado em Israel para vir trazer a graça, não somente aos israelitas, sim, as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas a todas as nações, povos e línguas da terra. Graça. Aleluia. Antes de entrarmos na graça, vamos voltar no Jardim do Éden. O judeu brasileiro ontem me perguntou: fala-me aí, apóstolo, o casal fizeram sexo? O que aconteceu no Jardim do Éden? Porque apareceram muitos rapazes hoje, eu chamo eles de rapazes, muitos meninos que estão a mudar tudo, estão a dizer: não, aquilo foi sexo. Foi sexo. O casal fez sexo e por isso pecaram. Para não ir ainda muito longe, estão a dizer que a senhora fez sexo com a serpente. Uns vão mais longe. Houve adultério com a serpente. Que isso? Isso é uma brincadeira. Presta bem atenção. E ele me perguntou o que aconteceu. E eu lhe respondi: não foi sexo, não. Mas sim, a Bíblia está escrito na Bíblia que é uma árvore, tinha fruto essa árvore. Deus não poderia falar em parábolas de tal maneira, em enigmas, que o sexo compará-lo em uma árvore. Deus lhes proibiu: não façam sexo. E o sexo foi comparado, então, exemplificado com uma árvore. Não é isso, não. A árvore da ciência e do bem e do mal estava lá no jardim do Éden, no centro do jardim. Glória a Deus. E tinha uma outra árvore também, a árvore da vida. E outras árvores como bananeira, mangueira, macieira e outras árvores. E Deus falou: vós podeis comer tudo que está no jardim, mas a árvore que está no centro, uma só, da ciência do bem e do mal, não comereis. O dia que vocês comerem deste fruto, vocês vão morrer. Ainda assim, há dúvida que não seja sexo. Então Deus poderia autorizar o casal para fazerem filhos e depois lhes proibir? Deus não é assim, não. Deus não é mentiroso.
Enchei e multiplicai a terra. Como poderia multiplicar a terra? Pela boca? Sexo. Então, se ele lhes autorizou, vão, enchem, reproduzam, multiplicam, enchem a terra toda, reproduzam. Como pode, ao fazerem sexo, e Deus imputou isso como pecado? Não, não tem nada a ver. Pois ele os liberou. A Bíblia diz que depois que os fez, os abençoou. Aleluia. Ele lhes deu autoridade sobre toda a criação. Aleluia, da terra. E lhes disse, vão, enchem e multipliquem a terra. Receberam ordem. Toda ordenança de Deus é mandamento. Toda ordenança de Deus é estatuto. Mas também havia um estatuto que ele deixou lá. Não toquem nessa árvore. Mandamento. Lei. Não toquem nessa árvore. O dia que vocês tocarem esse fruto, vocês morrereis. Não é a mesma coisa? Aleluia, no deserto. O homem que viver destas coisas, praticar essas coisas, viverá. E o que não praticar, morrerá. Não é de. Se vocês não tocarem nessa árvore, continuareis vivendo. O dia que vocês comerem esse fruto, vocês vão morrer. Qual é a diferença que há? Aleluia. E agora, a vida eterna estava em obedecerem a Deus. Ou você está pensando que o mandamento começou na lei e na graça? Está aí no Jardim do Éden. E ele apareceu a Moisés muitos anos depois da corrupção. Tirou, aleluia, o tição tirado no fogo. O estoico, glória a Deus, aleluia, o renovo. Arrancou ele da terra da Mesopotâmia e levou ele para Canaã. Ele semeou e se fez uma grande árvore. A nação começa em Abraão. Mas ele deu estatutos a Abraão. Abraão, aleluia, anda na minha presença. Sim, ser perfeito e eu te abençoarei. Mandamento, estatuto. Se você continuares na minha presença, se você, glória a Jesus Cristo, aleluia, seres perfeito, então eu vou te abençoar. E Abraão permaneceu na presença do Senhor e foi perfeito. E assim Deus o abençoou grandemente. Aleluia! E as suas bênçãos ultrapassaram fronteiras. Até hoje, as bênçãos de Abraão continuam de pé. Oh, aleluia! Em ti serão benditas todas as nações da terra. Agora veja o casal. Não permaneceram na obediência. E quando há uma ordenança, há uma oportunidade da tentação. Quando há uma ordenança, o diabo sabe. Quando Deus ordena algo a um homem, o homem a não praticar, a não obedecer, desobedeceu a Deus. E a Bíblia diz que o pecado da rebelião é semelhante à feitiçaria. Importa obedecer a Deus e não aos homens, como falou o apóstolo Pedro. Aleluia. Diz mais Samuel. Aleluia. Será que Deus tem prazer em sacrifício do que em obedecer? Aleluia. Sim, obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer o quê? Os estatutos, a ordenança, o que Deus manda. Aleluia. E assim o casal não obedeceu. E o diabo disse que todo mandamento dá oportunidade para a tentação. Prova. Se você aprovar, você venceu. E o diabo veio e os provou. Por que o diabo não foi lhes falar? Ai, por que vocês estão a comer a manga? Deixa de comer a manga, porque Deus autorizou. Eles a comer a manga não seria pecado. Aleluia. Por quê? Que ele não foi na árvore da vida, porque não era pecado até então. Agora veja, o fruto da ciência, ou então da árvore do conhecimento, da ciência do conhecimento do bem e do mal, era interdito esse fruto. O dia que vocês tocarem, vocês vão morrer. Deus jamais, aleluia, dá uma ordenança a alguém e não mostra as consequências. Deus mostra não somente os benefícios em permanecer na obediência, e também mostra, porque um Deus bom faz isso. Um Deus bom faz isso. Não deixa as coisas na incógnita. Ah, nós não sabíamos. Não. Deus te deixa claro. Te deixa claro que se você continuares assim, você vai continuar vivo. Se você deixar de praticar a minha palavra, se você deixar de fazer o que eu te ordenei, você vai morrer. Pois está escrito, e eis que eu ponho diante de ti dois caminhos, o da vida e da morte. Dois caminhos. E não terminou assim. E ele aconselhou, se você continuar na minha presença, vais ter vida. Se você desobedecer e andar nesse caminho, vais morrer.
Eu tenho a certeza, o casal não sabia o que era morte. Possivelmente, não está na Bíblia. Eu vejo como que Adão pergunta, mas calma aí, morrer é o quê? E Deus falou, olha, morrer, vocês vão perder a minha presença, a intimidade. E quem perde a minha presença, morreu. Morrer é como? Não, vocês vão sofrer. Sem a minha graça, sem a minha presença, o homem vai sofrer, vai perecer, tudo será difícil. Ai, você não imagina, não, você desobedecer, você vai padecer, vai pagar uma fatura muito grande. Mas calma aí, e depois, no final? Sim, você depois vai morrer fisicamente. E quando morres fisicamente, a tua alma vai para o inferno, Adão. Mas calma, o inferno é o quê? O inferno é o lugar que eu fiz para Satanás e os seus anjos, porque eles eram perfeitos lá no céu e eles me adoravam, aleluia, na beleza da minha santidade, porque eu sou Deus, aleluia, eu sou inigual, glória a Deus, outro igual não há, eu fiz todas as coisas para a minha glória, para que tudo me adore. Era o que eu creio que Deus falava em Adão, até as árvores me adoram. Você não anda a ver as árvores, aleluia, a mexer as folhas, quando eles estão a mexer as folhas, estão a aplaudir, a dizer aleluia ao que está sentado no trono, aleluia, a ele seja dado a honra, a glória, o poder. Ele disse, até as pedras clamam a mim, até os animais, aleluia. Eu creio que Deus falou, Adão, você não ouvir os passos quando eles acordam da manhã a gritar, tchan, 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 a dizer glória ao nosso Senhor. Então se você permanecer, você vai continuar também a me adorar, porque eu te fiz para você fazer aquilo que o Lúcifer fazia. Eu confundi o inimigo, pois como está escrito no livro do salmista, diz assim, aleluia, tirei o perfeito louvor da boca das crianças e daqueles que mamam, para confundir o inimigo e o vingativo. E Deus veio criar o ser, aleluia, mais pequeno, mais inferior do que os anjos, para que ele tirasse o perfeito louvor, porque quem o fazia é o Lúcifer. Agora, para confundir Satanás, Deus nos fez um pouco menor do que os anjos, aleluia, um pouco menor do que os anjos o fizeste, mas de honras e glórias o coroaste. Quem? O homem. Glória a Jesus Cristo, aleluia. Não se esqueças que Satanás no céu, ele queria honra, queria glória, queria domínio, e o diabo, Satanás, não recebeu isso de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém, Deus não divide o seu louvor com ninguém, e assim perdeu tudo, orgulho, a soberba, e foi jogado aqui, nas regiões celestiais. Não existia terra. Esse judeu me perguntou, calma aí, então quando o casal pecou, Satanás já era Satanás? Já era Satanás. O homem foi feito, aleluia, glória a Jesus Cristo, um pouco menor do que os anjos, para que rendesse louvor a Deus. Agora o diabo que, aleluia, deixou de adorar a Deus por causa do seu orgulho, e veja que Deus deu essa missão a um casal. E esse casal eram semelhantes a animais, mas não somos semelhantes a animais, não. Estou a falar com a carne, como dos animais. Mas somos a imagem e a semelhança de Deus. Nem mesmo Lúcifer, nem os querubins, nem ninguém são imagem e semelhança de Deus. Somente o homem é a imagem e a semelhança de Deus. Não somente lhe deu a missão de adorar, mas lhe coroou de honra e glória. E assim o diabo, com a inveja, sim, cobiçou o que Deus tinha dado no homem e colocou no seu coração. Eu vou tirar isso. Eu vou tirar. Eu creio que o secretário lhe pergunta, como? Como você vai conseguir tirar isso? Ele falou no ouvido do secretário. Ele não deixou uma árvore lá, não deu uma proibição. Você não sabia que toda proibição é uma oportunidade? Todo interdito é uma oportunidade. Como? Se ele fizer o contrário de que Deus mandou, então Deus vai abandonar. Ele é um Deus justo, não está vendo nós? Então estamos aqui a perecer, perdemos a glória, perdemos o céu, não guardamos a nossa habitação, e fomos expulsos. Eles também serão expulsos do jardim do Éden, serão expulsos nesse jardim, no paraíso. Se eles obedecerem, e o que você quer fazer? Eu sei que o homem é muito forte, o homem não vai ser fácil. O homem não vai ser muito fácil. Mas eu tenho que ir na mulher, o vaso frágil. Eu tenho que ir na mulher para tentar a mulher. Quantos por cento você tem para derrubar a Eva?
eu te confesso, 45%. E você vai usar os 45%, nem 50% chega. Olha, na vida tem que tentar tudo. Parece que eu estou a ver a conversa de Satanás e o seu secretário. Na vida tem que tentar tudo. E como você vai ir, se os olhos dos homens não podem nos ver? Uns a ensinar que o homem via o mundo espiritual. Não, não via nada. Começou a ver com pecado. Se ele visse o mundo espiritual, o ser humano, então Satanás não viria no animal. Não entraria na serpente. Viria diretamente. Aleluia! E assim escolheu o animal mais astuto do jardim. O peixe morre na boca. Possivelmente é o animal que a Eva gostava muito de brigar com ele. O animal da estimação da Eva. E assim veio. E falou com a voz humana, o animal. E tentou a mulher. E a mulher caiu em tentação. Porque lhe deu uma proposta muito bonita. Sempre o diabo fez isso e ainda continua a fazer, dando propostas luxuosas aos seres humanos. Qual a proposta? Você não sabia que se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus? Já imaginou ser igual a Deus? A mesma pretensão do cão. Ele queria ser, nunca Satanás desejou ser maior que Deus. Nunca. Muitos ensinam isso. Não. Ele dizia que ele queria ser semelhante ao Todo-Poderoso. É a mesma coisa agora que ele traz. Vocês sereis iguais a Deus. Vereis como Deus vê. E conhecereis como Deus conhece. E a Eva, sabendo que aquele fruto era muito importante. Então por isso, quer dizer que eu vou ser uma deusa na terra. Semelhante ao Todo-Poderoso. Eu verei como Deus vê. Quem poderá ver como Deus vê? Você está pensando que Deus é um querubim que está cheio de olhos? Aleluia. Deus vê o universo. Estou falando não a terra, o universo, os céus, a terra e debaixo da terra. No momento, vê o passado, o presente e o futuro no mesmo momento. Aleluia. Glória a Jesus. Aquele que chama as coisas que não são como se já fossem. É o nosso Senhor. Mas o diabo não é isso. A Eva não conseguiu, porque ele é mentiroso. O homem se tornou igual a Deus? Nada. Mas conseguiu, glória a Jesus Cristo, morrer. Porque o diabo só veio para matar, roubar, destruir. Até as coisas que aparentemente parecem ser boas, é mesmo a morte certa. Porque Eva até se alegrou, em parte. Porque os seus olhos se abriram e começou a conhecer o bem e o mal. Que significa começou a enxergar os dois mundos. O mundo do bem, o mundo do espírito, o mundo do bem, o mundo do espírito, o mundo do físico. E no mundo do espírito começou a ver o espírito do bem, o espírito do mal. Ou então o mundo da luz, das trevas. Começou a ver anjos, começou a ver demônios, começou a ver tudo. Só que Satanás naquele momento não riu. Porque se ele lhe zombasse, o outro escaparia. Está vendo? Eu creio que ele exaltou a bajulação. Viu? Viu como é que você agora pode se enxergar? Vixe, Deus também é assim. E assim levou em tentação Adão. Adão também caiu juntamente com a mulher dele. Perderam a glória de Deus, a presença do Senhor. E o Senhor veio e os expulsou. Eu só estou a fazer parece um historial do passado para ver o que é a lei. Foram expulsos. Dente por dente, olho por olho. A lei é sem piedade. O homem pecou, está morto. Pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer na lei. Na lei, pecou, morreu. Pecou, morreu. Não que na graça pecou, não morreu. Mas vamos ver agora. Como é que na graça pecou, morreu, mas há uma chance que Deus dá. Aleluia para os pecadores. Há uma porta da salvação, há um refúgio dos pecadores, como quando eu era católico, aleluia, e eu participava daquele terço aí, todos os dias, e o padre falava, refúgio dos pecadores, rogai por nós. Refúgio dos pecadores é Jesus Cristo, a arca da aliança, oh aleluia, a porta do céu, glória a Jesus Cristo, a sombra onde você deve descansar. Glória a Jesus, a rocha inabalável, Jesus de Nazaré.
Agora veja, o casal perdeu o quê? A presença de Deus. E depois que foram sofrer, sentenciados, como Deus os sentenciou, um por um, um por um. Oh, tu, mulher, por quanto você aceitou que o diabo te enganasse, olha a sua sentença. Com dores terás filhos, com dores vai gerar. Sim, e o teu desejo será para o seu marido. Ouviste? O desejo da mulher é para o seu marido. Aleluia! Oh, só vi uma mulher que deu luz sem dor. Parece que, glória a Jesus, essa lei foi violada. E eu determinei a uma jovem, porque estavam a lhe projetar para lhe matarem. Eu falei, em nome de Jesus Cristo, as mulheres sentem dores para nascerem filho. Você não vai sentir nenhuma dor. E o filho saiu assim. Os médicos assustaram, as médicas parteram. O que é isso? Como você não gemeu? Como sim? Porque a palavra de Deus, aleluia, glória a Deus, o poder do Espírito na nossa boca, quando a palavra de Deus na nossa boca é verdade, ela não voltará vazia para ele sem primeiro prosperar naquilo que ela a tenha enviado. Oh, glória a Jesus. Sim, com dores terás filhos. Seu desejo será para o teu marido. E olhou para o marido. Ei, cabeça rijo, como você se deixou seduzir pela mulher? Hã? Sabe por quê? Olha aí, Adão, ele sabia que aquilo era condenável. Não pense que Adão entrou na mesma euforia da Eva. Adão só entrou não na euforia da árvore, na euforia da mboa. Na minha terra chama-se mboa, da dama. Ele disse, eu vou perder a minha mulher, eu não posso perder ela. Ai, ele já caiu em tentação, já morreu. Não, eu prefiro morrer com ela. Profecia de Jesus Cristo, que foi dita aí, naquele dia. Assim como Jesus morreu pela sua noiva, a noiva querida e amada, oh, aleluia, e ele está colhendo os seus perfumes, está chamando a sua noiva, oh, vem minha noiva, já preparei a minha cama, já, eis que os perfumes estão aqui, glória a Jesus Cristo, aleluia, como canta aquele brasileiro, entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes, para te dar, oh, noiva minha. Não, essa não é hora de adorar. Deixa pregar e a hora vem aí. Sim, presta bem atenção. Jesus, aleluia, foi na morte por causa da noiva. Glória a Jesus Cristo, porque ele morreu sem pecado. Glória a Jesus Cristo. Ele se entregou voluntariamente para a salvação de você e eu. Glória a Deus, aqueles que derem crédito, aleluia, a voz do Senhor que clama nas nossas ruas. E assim será salvo, glória da condenação, de todas as maldições. Pois está escrito, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma, nem a condenação de Adão, nem a condenação, aleluia, de Noé, nem a condenação da lei, nenhuma. Nenhuma maldição. Condenação e maldição. Agora espera aí. Você, por quanto obedeceste a tua mulher que foi enganada pela serpente, agora espera aí, o que é que eu vou fazer com você? Olha, a partir de hoje, eu não te avisei, minha palavra é verdade, eu velo pela minha palavra para cumprir, eu velo, eu não transgrido a minha palavra, eu sou Deus fiel, aleluia, hoje, amanhã e para todo sempre. Você desobedeceu, agora você vai sair longe de mim, fora daqui, desse jardim. Agora a terra não será mais favorável a ti. A terra vai se rebelar, aleluia, contra ti. Você vai produzir muito, mas vai semear, mas vai escolher pouco. Sim, a terra vai te dar espinhos e cardos. Olha, com calor, com suor, você agora vais comer do teu pão. Não vai ser fácil não para ti, Adão. A terra, por causa de você, fica amaldiçoada. Assim como você é um amaldiçoado, e a terra também. E a terra se rebelou. Os animais se rebelaram. As águas se rebelaram. A chuva se rebelou. A agricultura, a terra se rebelou. As pragas apareceram. As feras. O que é que você acha? É a desobediência.
Sabe o que significa? Eles tirou do jardim, significa saíram do reino de Deus. O jardim era o trono, ou então a capital do reino de Deus aqui na terra. O símbolo do reino do Filho de Deus, cuja capital em breve será Jerusalém. Oh, Jerusalém, cidade amada, aleluia, vão prosperar aqueles que te amarem. Oh, orai pela paz de Jerusalém, mas não haverá paz agora. Podes orar para Jerusalém e a sua paz, não haverá paz, porque está escrito que haverá inundação até o fim. Não me vereis mais, até que venha o tempo em que vocês digam, bendito é o que vem, em nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, estendo a minha mão para o Brasil. Deus, coloca a unção naquele irmão que está a traduzir essas mensagens em inglês. Os ingleses, britânicos, americanos e outros povos da fala inglês vão sentir a mesma unção que sai da minha boca através do tradutor. Está determinado. E ele não falha. Glória a Deus. Aleluia! Então o casal experimentou os escárnios. Desde aquele dia a morte o cercou e tudo ficou difícil. As doenças apareceram, os vírus, tudo. E olhou para Satanás. Ok, serpente, você vai comer do pó, vai andar no pó, vai rastejar no pó, vai ser maldita, aleluia, de todas as animárias do campo. Oh, mas espera muito bem, ó serpente. Uma coisa eu vou fazer contigo. Agora ainda não tem problema não. Você pensa que você me venceu? Você não me venceu não. Assim como eu te expulsei lá do céu, agora eu vou te perseguir. Sim, sabe o que eu vou fazer? Da semente da mulher vai nascer um que vai vir te quebrar o crânio e você vai lhe morder o calcanhar. Tá a vir aí, tá a vir aí. A semente da mulher tá a vir aí. Agora sim, pode dominar sobre o homem, mas eu vou visitar o homem. Você deixou cair o homem, eu visitarei essa semente. Ai, como eu amo essa semente. Sim, glória a Jesus. Milhares de anos passaram. Oh, a profecia de Deus se cumpriu. Glória a Deus, como disse o profeta. E uma virgem conceberá e dará luz a um filho. E esse filho será chamado o Emanuel, Deus conosco. E sobre os seus ombros ele carrega todo o principado. Sim, porque o seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade. Quem pôde com ele? Quem? Jesus. E ele veio muitos anos depois para cumprir a promessa que Deus fez de libertar a humanidade. Sim, mas antes que ele viesse, glória a Deus, ele estabeleceu, glória a Deus, uma lei a um povo que ele tirou da escravidão. E a Bíblia diz, como já vos falei, é o aio que levou o povo até a graça, até aquele que tinha a promessa, Jesus Cristo libertador, o salvador da humanidade. E eles precisavam manter debaixo do culto, debaixo da lei, debaixo da promessa. Sim, aleluia. E assim marcharam e foram até Cristo. Glória a Jesus Cristo. Agora que aparece o Cristo, o Redentor da humanidade, nós já não precisamos mais andar debaixo, aleluia, dos rudimentos fracos da carne. Não toques, não proves, não manuseas. Sim, e veio agora a graça entre nós. Como disse João, a lei veio por Moisés e a graça e a verdade por Jesus Cristo. Esses homens estavam debaixo da lei, trouxeram a prostituta ou então adúltera. Esta mulher, segundo Moisés, deve morrer. O que tu dizes? E você? E você? Você está pregando diferente da lei. Você está a condenar Moisés. Você está a dizer que Moisés está descartado. Você está a contrariar. Você está a ensinar outra coisa. O que é que tu dizes? O próprio mestre Moisés é que deixou isso. Aquele que falou com Deus. Por isso um dia perguntaram a Jesus Cristo: olha, Moisés viu Deus, você já viu Deus? Moisés viu Deus, falou com Deus, você já viu Deus? Eles não sabiam que aquele que apareceu a Moisés é que eles estavam a condenar. Sim, nossos pais comeram da maná. Você está a falar que você multiplicou teu pão agora, aqui está a dizer que pão, qual pão? Nossos pais, esse pão foi feito na padaria, você só multiplicou. Nossos pais comeram, veio do céu. Jesus disse: vossos pais não comeram o pão do céu, não. Eles disseram: blasfêmia, você está mentindo, está escrito. E eles comeram o pão dos anjos. Ele disse: sim, mas ainda assim não é o pão do céu. Há um pão do céu. A diferença é que o pão do céu dá a vida. Vossos pais comeram do maná e morreram.
E os mesmos que ainda continuavam a não entenderem a linguagem de Deus. E Jesus disse, sabe por que vocês não entendem a minha linguagem? Porque vocês não são das minhas ovelhas. Porque se vocês fossem das minhas ovelhas, vocês entenderiam a minha linguagem. Mas como vocês têm um outro pai, por isso vocês só entendem a linguagem do vosso pai. E eles disseram, não, nós não temos um outro pai. Nosso mestre é Moisés, nosso pai é Abraão, nós somos filhos de Deus. Não, vocês não são filhos de Deus, não. Vocês são filhos do diabo. Por isso vocês praticam as obras do diabo. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês viveriam a vida de Abraão. Vosso pai Abraão não desagradou a Deus. Vocês estão a desagradar a Deus com a vossa lei? Hã? Mas será que aqui, o que aconteceu então? Como pôde? Eles aplicaram a lei, Moisés lhes mandou e Jesus fala o contrário. Agora veja a primeira coisa que Jesus lhes perguntou. Se dentre vós alguém está aí e nunca pecou, então atire a primeira pedra a essa mulher. O que Jesus queria dizer aí? Como pode pecadores querer julgar outros pecadores? Como pode condenados querer julgar outros condenados? Como pode outros escravos quererem julgar outros escravos? Vocês são escravos do pecado. Ele adulterou, vocês também adulteram. A única diferença é que ele foi apanhada, mas vocês andam em surdina, na escondida. Qual é a diferença que há? Se alguém dentre vós nunca pecou, experimente atirar a primeira pedra. A lei tinha juízes e fiscais. Andavam na rua a fiscalizar. Está vendo os fiscais? Fiscais da lei. Tinham. Basta só te ver que você está transgredindo, ele gritava. Está escrito. E você está a contrariar. E ele corria em direção aos príncipes do povo, em direção aos juízes. Ia correr, corria. Achei o senhor fulano na rua YX, casa número X, a transgredir a lei. E os tropas iam lá prender a pessoa. Vem no tribunal e julgavam o homem. Foste apanhado em pleno ato. Foste não sei o que a transgredir. Se não aparecesse outra pessoa a confirmar, mandavam embora. Se aparecesse, eu confirmo, eu vi, pois o testemunho de duas pessoas na lei era irrevogável. Se era para a morte, era para a morte. Se é para ser castigado, é para castigo. Se é para cadeia, é para cadeia. Se é para pagar imposto, ou aliás, dívida, havia vários castigos. Assim era a lei. Os mesmos fiscais que apanhavam os outros eram pior do que os que eles apanhavam. Os que julgavam eram pior do que, aleluia, glória a Jesus. Por isso, quando Paulo estava a ser julgado no tribunal, aleluia, judaico, e lá estava o sumo sacerdote, e lá estava o governador, não, naquela altura, sim, estava lá também o governador, estava, glória a Jesus Cristo, o sumo sacerdote, o seu grupo. E quando Paulo começou a falar a respeito da esperança e da ressurreição dos mortos e a sua vida, a sua conduta desde o judaísmo até aquele dia que ele não transgredia, não sei o que, e o sumo sacerdote mandou ferir a boca de Paulo. Fira a boca dele, outra fala, blasfêmia, está a mentir, você é um pecador, está a pregar um outro Deus. E Paulo olhou para ele e disse, parede branqueada, o Senhor vai te ferir. Sabe o que significa parede branqueada? Hipócrita. Jesus chamou de outro nome, sepultura caiada. Você é um pecador e você quer me julgar? Paulo era terrível. Ai, você é um ímpio, um hipócrita, adúltero, fornicador, que anda a se esconder e estás aqui para querer me julgar. Contra a lei você me manda bater, me manda ferir. Estás aqui a me julgar segundo a lei e contra a lei você quer que me firam. Hipócrita, parede branqueada. Assim Jesus falou a esses homens. Se vocês nunca pecaram, então atirem a primeira pedra. Atirem. E agora veja, aleluia, o que aconteceu. Porque todos eles eram pecadores, hipócritas, adúlteros, e eles fugiram, abandonaram o cenário e deixaram a mulher sozinha. Mas os mestres falsos dessa geração estavam ensinando, terminando aí. Terminando, a graça. Estou a falar já da graça. A graça é boa. A graça não condena ninguém. A lei que condenou, a graça não. Todos fomos agraciados. Não. Presta bem atenção. Cuidado.
Cuidado quando você sustenta que a graça, você não precisa fazer nada. A graça, mesmo que você viver em pecado, você será salvo. Isso é um erro grave que as pessoas cometem. Porque Jesus Cristo livrou esta mulher da morte física. Quantos pecadores que caíram de avião e não morreram? Quem lhes livrou? Não foi Deus? Achas que se eles morrerem amanhã vão para o céu? Hoje cai do avião, nenhuma lesão. E amanhã cai de bicicleta, vai para o céu? Vai para o inferno. Jesus deu chance a esta mulher. Esta é a graça. Os ímpios na graça têm a oportunidade do arrependimento. Há uma mulher que me mandou mensagem do Brasil e me disse: apóstolo, eu ajudei essa mulher porque ele falou comigo e disse: ai, cometeu tantos pecados que já não tem mais nem coragem de falar com Deus, pela sua consciência. E a igreja considera como a profana, abandonada. Sim, e ele vivia uma vida natural, porque não é que ele queria. Sabia, pronto, estou rejeitado diante de Deus. Se os homens me rejeitaram, Deus também já me rejeitou. E ele me fez uma pergunta: apóstolo, olha, eu não sou digna. Eu sou uma pecadora, cometi vários pecados, e nesse momento não tenho nem forças para falar com Deus. Sei que eu já estou condenada. O que é que me dizes? Eu vi o teu vídeo e eu senti, será que eu posso tentar, posso perguntar a esse homem, esse prega diferente, será que ele não vai me condenar também? E ele fez a pergunta, e eu lhe falei: presta bem atenção, mulher, aleluia, é mentira de Satanás e dos homens, você nunca blasfemou contra o Espírito Santo. Como pode pessoas que não conheceram o Espírito Santo blasfemarem o Espírito Santo? Essa geração não conhece o Espírito Santo, ainda tem chance. Somente não tem chance aqueles que experimentaram a boa palavra da verdade, já estiveram no céu. Estou falando no céu espiritualmente. Experimentaram, aleluia, a salvação, a boa palavra da verdade, os poderes do século vindouro, tudo isso. Estiveram de pé, salvos, cheios, estiveram com o Espírito Santo. E eles abandonaram o Espírito Santo. Assim, a maioria do povo andaram na religião, andam na igreja, não conhecem a Deus, são ovelhas perdidas, como quando Jesus veio os israelitas atrás dele, como ovelhas perdidas, e a Bíblia diz que ele teve compaixão deles, ele disse: esses não têm pastor, esses não têm pastor, esses são como ovelhas perdidas que não têm pastor. Agora, será que por causa de viver no pecado, sendo apacentados por pecadores, por pastores que os comiam, então Deus os rejeitou? Não, a graça veio para dar chance aos pecadores, 70 vezes 7, aleluia, glória a Jesus. A graça veio para dar oportunidade aos homens. Se na lei não havia oportunidade, é essa a diferença que eu vim trazer aqui. A lei não deu oportunidade, Adão caiu, comeu do fruto e acabou, e foi expulso, e morreram, e maltratados, sim, mas Deus prometeu que viria levantar a graça para dar chance aos pecadores. Viu? Todos que caíram na lei, quando a graça veio, tinham direitos, aleluia, e Deus poderia os aceitar e os levantar. Os caídos poderão ser levantados, os cadáveres poderão ressuscitar. Essa graça, até mesmo os que estão dentro da graça, se eles caírem, ainda têm chance de se levantar. Não pense que caiu, acabou, não. Quando eu falei, aleluia, aqueles que experimentaram as virtudes do mundo futuro, ou então a boa palavra de Deus, e caíram e não querem levantar, caíram, voltaram para trás, como Demas, abandonou o caminho. Esse é que blasfema contra Deus. Mas se você está no caminho, caiu, ainda há chance para você se levantar, pois o sangue de Jesus não somente nos purificou, o sangue de Jesus nos purifica, o sangue de Jesus nos purificará nas 3 dimensões humanas, no passado, no presente e no futuro. Glória a Deus. Alguém acordou aí? Acorda! Aleluia! Ouvi? E eu falei: essa mulher é mentira da religião, você ainda será 7. E eu lhe dei a receita. Sim, é essa que Jesus deu à mulher. O facto de Jesus falou: nem eu te condeno. Não foi salva a mulher. Ele precisava parar de praticar essas obras e não voltar a cometer. Por isso ele disse: vai e não peques mais. Vai e não peques mais.
Oh, aleluia. Não peques mais, aceite a Cristo. Sim, a graça é isso aí, é dar oportunidade aos pecadores. Sim, é um direito que você recebeu de Deus gratuitamente. Graça, gratuitamente. Você não fez nada para a graça te alcançar, porque o salário do pecado é a morte, e porque você já pecou, como por isso Jesus falou, quem nunca pecou, então mate essa mulher. Mas como todos pecaram, ficaram envergonhados, agora Jesus está a chamar os pecadores. Por isso quando ele apareceu em Israel e ele disse, vinde a mim vós que estáis cansados, oprimidos. Quem são os cansados, oprimidos? São os pecadores. Virem para quê? Para serem salvos. Oh, aleluia. E eu falei à mulher, arrependa-te, confessa o Senhor, invoca o nome do Senhor, e Ele vai purificar os teus pecados. E eu falei, quando o diabo vier te acusar e dizer que você fez isso e aquilo, fala com ele, o sangue do homem de Golgota, o sangue do Filho de Deus nos purifica de todo o pecado. Uma vez Satanás me apareceu, há muitos anos, na minha imaturidade no cristianismo, era menino na fé. E Satanás me fez algumas perguntas. E ele me disse assim, outras coisas eu nem gosto de falar. E ele me disse assim, por que nós, quando pecamos no céu, o Senhor nos expulsou, mas vocês continuam a pecar e o Senhor continua a vos defender? Por quê? Responda-me. E eu falei, presta atenção. Fiquei mudo. Presta atenção e não saiu mais nada. Não consegui responder a Satã. Mas veio o Espírito do Filho de Deus e falou nos meus ouvidos, diz a ele, é pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia. E eu virei para Satanás e eu falei, Satã, nós somos perdoados. O Senhor nos dá chance, nos defende, não por nós mesmos, não é pelas nossas vidas, não é pela nossa justiça, é pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Eu vi, Satanás ficou bravo quando eu falei sangue, ficou bravo. E ele disse, se Deus não vos defendesse, eu já vos mataria, porque o diabo tem legalidade de matar onde tem pecado, se você não sabia. Mas ainda assim, no tempo da graça, Deus dá a oportunidade e o diabo vai e mata. Por isso as pessoas que escapam em grandes acidentes, ou então pessoas que estão escapando do coronavírus e outros males, doenças graves, uns até morrem e ressuscitam, é a chance, é a oportunidade. O diabo já quis levar, o diabo não está brincando com o ser humano, não. O diabo não está jogando de ping-pong, não, com o homem. Ele quer matar, é o que ele sabe só fazer. Quando mais alma ele levar no inferno, mais prazer ele sente. Mas quando o homem da cruz, aleluia, não lhe dá esse direito ou essa autorização, ele tenta e não consegue. E a pessoa termina quase na morte e volta. Por que Deus dá a oportunidade? É a graça. Aleluia. Para que as pessoas se arrependam. É essa oportunidade que foi dada à mulher adúltera. Vai e não peques mais. Ao outro lhe falou ainda com mais dureza. Se pecares, coisa pior vai te acontecer. Vai, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Quer dizer que quando Deus nos dá a oportunidade, por causa da graça, não temos que abusar da graça. Não temos que receber a graça de Deus em vão. E não pense que a graça vai continuar na minha, na tua vida. Não vai. Não vai. Ele te dá a oportunidade, e você não se arrepende, depois ele te entrega na mão dos lenhadores para te cefarem, dos ceferos do inferno, e vem com a ceifa e colhem você, e levam você para o inferno, por quanto você brincou com a graça. Então não podemos brincar com a graça de Deus. Deus nos deu a oportunidade para nós nos arrependermos e para permanecermos na palavra do Senhor. E assim, aleluia, a morte não terá poder sobre nós. Graça e a verdade que vieram por Jesus para, aleluia, dar salvação de uma maneira gratuita. Os homens pecadores para conquistarem a salvação. Mas essa gratuidade não é vivendo no pecado. Paulo disse, como poderia voltar a viver a prática do pecado naquilo que eu fui libertado, naquilo que eu fui salvo? Não, eu não posso voltar às práticas do passado, quando o meu Senhor me resgatou com a mão forte do Egito e me levou no seu reino. Como poderei praticar as obras do Egito? Como desejarei? Eu tenho que ter náuseas, eu tenho que odiar o mundo, eu tenho que ter ódio do meu passado.
Mas uns querem brincar com a graça. E os que brincam com a graça, aleluia, glória a Deus, caem nas mãos de um Deus terrível. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Ele está dando oportunidade, está livrando as pessoas, está chamando os pecadores para que venham e recebam a vida. Mas se os pecadores continuarem a resistirem à voz do Senhor, não restará mais nada, senão a condenação. Está aqui a graça. A lei, essa mulher tinha que morrer, mas a graça diz, eu vou te dar chance. Na lei já estava morta, não há chance. Dente por dente, olho por olho. Na graça, e ele está a dizer, vocês também são pecadores, querem matar outra, porque vocês também já deviam estar morta. Vocês não sabiam que o salário do pecado é morte? Eu também estou a vos dar chance para ver se vocês se arrependam. E vocês querem julgar a outra para quê? Deixe. Agora, Jesus olhou para a mulher e disse, eu não te condeno, mas porém, vai e não peques mais. Em outras palavras, eu não te mato. Eles não conseguiram, eu também não vou te matar. Não te vou te matar agora, mas vou te matar amanhã se você voltares a fazer isso. Vai e não peques mais. E quando é que Jesus mata? Quando termina o ciclo vital do homem. Pode envelhecer. Ai, os ímpios vivem muito, os injustos, homens maus, até fazem 90, 100 anos, com a maltratar os ditadores. Não tem problema não. Vai ser caçado. Vai. Quando Deus lhe pescar nas mandíbulas, todo o seu orgulho vai acabar. E jogado no inferno. O que adiantou toda a vaidade? Então, arrependam-se. Por isso, quando João Batista veio, ele pregou, arrependam-se, porque estava a pregar a um povo pecador. Jesus veio e continuou com a mesma mensagem. Arrependam-se, porque é chegado até vós o reino dos céus. Graça não significa que os homens devem permanecer em pecado. Graça significa Deus dando oportunidade, chance aos pecadores para que se arrependam. Por isso ele morreu na cruz, dando a sua vida para que o seu sangue, aleluia, pudesse purificar os pecadores. Porque antes não tinha sangue. O sangue do animal não purificava o pecado de ninguém. Tudo era para satisfazer a carne. Tinha animal que matavam para a cerimônia dos pecados? Tinha. Todos os anos. Havia comemoração dos pecados. Havia um animal que era morto para perdoar os pecados da nação, que simbolizava Jesus. E agora? Alguém nasceu de novo? Ninguém. Os mesmos que eram purificados voltavam às práticas. E no próximo ano o ritual vinha. Mas o nosso animal morreu uma vez só. Aleluia. E ele nos purificou uma vez só. Glória a Jesus Cristo. Estou falando uma vez só. Quem o aceitou recebeu até a purificação da sua consciência. A lei não conseguia. Ou então o animal não conseguia. O sangue do animal não conseguia purificar a consciência dos homens. Na carne eram purificados. Mas suas consciências continuavam contaminadas. E se a consciência do homem está contaminada, então o que está no espírito vai se manifestar no físico, porque a mente do homem que é o espírito, glória, o homem espiritual é a mente humana. Se a mente está poluída, contaminada, vocês podem tomar banho, podem andar de santidade, podem vestir roupas compridas como faziam os rabinos em Israel, rabi, com veste comprido, mas eram sepulturas caiadas, porque por dentro estavam contaminados, só pensavam coisas ruins, sexo, idolatria, morte, ódio, inveja, tudo estava lá dentro, mas por fora era santidade. Mas o sangue de Jesus começa a obra por dentro, no espírito do homem, na alma, até o nosso corpo também. E não pensa que o nosso corpo não foi santificado também. Aleluia, o sangue de Jesus purificou as 3 dimensões humanas. Agora você tem que viver em santidade no espírito, na alma e no teu corpo, para que você seja a morada eterna de Deus. Oh, aqueles que crerem em mim, fluirão em seus ventres rios de água viva. Mas os homens estão secos, infelizmente. Secura muito grande na terra. Religiosidade. Espírito religioso não traz Espírito Santo. Aleluia. E assim começamos a tirar pedras aos outros pecadores. Orgulho da santidade. Glória a Jesus Cristo. Mas se nós estamos a pregar a verdade que nós vivemos e a verdade confrontar os pecadores, nós não estamos a julgar ninguém. A palavra é que está a julgar, e a palavra é de Jesus, e Jesus não está sozinho, e Jesus está com o Pai que confirma a palavra. E Jesus disse, sim, eu se julgo, a minha justiça é verdadeira. Sabe por quê? Porque eu não estou sozinho, estou com o Pai que me enviou, pois na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é válido. Então aí estão os dois, o Pai e o Filho, testemunhando, aleluia, a verdade. Glória a Jesus.
É essa palavra que confronta os pecadores e que diz aos pecadores: vindem, vai e não peques mais. Mas ai do pecador que continuar a pecar. A mesma palavra que lhe deu chance, que lhe deu oportunidade, é a mesma palavra que vai lhe julgar no fim. Como está escrito: eu não vim para julgar ninguém, mas a mesma palavra que eu tenho pregado é esse que vai vos julgar e vai vos condenar no fim. Glória a Deus. E agora, vindem, a graça está aqui. O Senhor está a chamar os pecadores, não importa. E essa mulher me pediu: fala. Muita gente está assim nessa condição. Saíram das igrejas, foram rejeitados pelos pastores porque não sei o quê. Uns porque descumpriu o sábado, pensa que está perdido para sempre. Outro porque não sei o quê, porque ele se prostituiu, adulterou, fez alguma coisa, tirou gravidez e lhe disseram: já não tem chance. Vindem. Não importa quais sejam os vossos pecados, porque o sangue de Jesus Cristo vai vos lavar. Agora você precisa vir, precisa tomar essa atitude, aleluia, e dizer: Senhor, pequei contra ti, andei uma vida errada, agora me ajuda, e Ele vai vos ajudar. Vocês foram escorreçados das igrejas, a igreja não te salva, a salvação está em Cristo Jesus, aleluia. Alguém me disse assim: ai, saí da igreja, e agora como é que fica a minha vida? E eu lhe falei: vale a pena, aleluia, andar sozinho do que mal acompanhado. Para que viver no meio dos cadáveres? Sim. Para que viver no vale dos ossos secos? Pula desse vale, ande sozinho. Lembra-te que o Senhor, Ele prometeu que não te deixaria. Você pode achá-lo em qualquer lugar. Agora é necessário uma congregação para podermos adorar juntos o nosso rei. É necessário. Mas eu também respondo: o que é que eu faço em alguém? E ele disse: fique em casa, comece a buscar o Senhor, e o Senhor será responsável para te levar em uma congregação santa. Jamais o Senhor te levará em uma congregação poluída, imunda, de maneira nenhuma. Ele vai te levar a irmãos que estão buscando a Deus em verdade. Se não existem, eles virão, porque o reino de Deus é como se fosse, aleluia, 3 medidas de farinha que um homem e uma mulher tomou, introduziu um pouco de fermento e levedou toda a massa. Sim, você mesmo pode ser esta farinha que vai se multiplicar. Você mesmo pode ser essa árvore que vai crescer e todo mundo vai vir sanear. Você mesmo pode ser a porta que vai receber aquele que vai para semear o reino de Deus na tua cidade. Você mesmo pode ser essa pessoa. Fique somente no lugar em que o Senhor quer que você fique, no lugar santo, não para ir beber e comer das bolotas dos porcos. Sai do meio deles, povo meu. Sai do meio deles, povo meu. Sai do meio deles, povo meu, porque a ira cai, e quando a ira cair, vai matar os pecadores. Mas Deus é um Deus que livra os piedosos da tentação, e se você for um piedoso, antes que Ele destrua uma cidade, Ele vai livrar você. Aleluia, glória a Deus. Essa é a graça que está a ser profanada. Muitos entenderam mal a graça. Entenderam mal a graça? Não, eu não preciso mais fazer, eu não preciso orar, porque Jesus já orou. Para que ir no monte? Ai, Jesus já dormiu no monte por mim, tempo da graça. Para que jejuar? Ai, para que dar oferta? Para que isso tudo? Para que fazer alguma coisa? Ele já fez por mim. Te enganas. Não recebais a graça de Deus em vão. Deus preparou boas obras para que nele nós pudéssemos andar. Aleluia. Apresenteis a Deus os vossos corpos como sacrifício a Ele, que é santo e agradável. E esse é o nosso culto racional. Teu corpo agora é esse animal que deve ser apresentado no altar para ser queimado com fogo do altar. Aleluia, de joelhos, aleluia, desconjuntados, mãos cansadas, noite e dia, gemendo, chorando aos pés da cruz e dizendo: Abba, Pai, glória a Deus, aleluia. Você lá, quem te vê vai ver, olha essa tola, gasta horas e horas chorando a um Deus que Ele não pode tocar nem ver. Sim, o meu justo vive pela fé, e vocês vereis a diferença daqui a pouco daqueles que servem a Deus e os que não servem. Sim, de joelhos desconjuntados, mãos cansadas, corpos emagrecidos como na minha terra. Emagrece! Na minha terra, os cobradores mandam as pessoas de tanto encherem o carro. O coronavírus hoje, os que andam de táxi encontraram uma folga muito grande. Hoje a gente cada um ocupa uma cadeira. Antigamente, uma cadeira, 3 pessoas. Coronavírus, uma cadeira, uma pessoa. Antigamente te mandava emagrecer. Esse emagrecer que eu falei é que é jejuar, jejuar, jejuar. Em tempo da graça, nós precisamos disso. Oh, aleluia! Glória a Jesus! Aquele que morreu na cruz, Ele manda você levar a tua cruz. Amém? Eu posso ouvir aí um amém?
Será que eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, vós estás no tempo da graça. Vocês já não estão no tempo da lei, em que você pecou e estás condenado para sempre. Até mesmo os falsos profetas. Não há pecado que o Senhor não possa perdoar. Não há. Poderoso, como eu vos falei no live passado, é Deus em perdoar. Ele é compassivo, é tardio em ira, é grande em misericórdia, sua beneficência é muito grande, suas misericórdias são novas a cada manhã. Por isso, ó filhos de homem, vós não sois destruídos, mas ai daquele que brincar com o sangue de Jesus, ai daquele que profanar o sangue, ai daquele que fazer agravo ao Espírito da santificação, ai daquele que abusar da graça, pois como disse Salomão, enganosa é a graça e vaidade é a formosura. Cuidado com a graça. Por isso Jesus falou, se, aleluia, em Tiro, em Sidom, se em Sodoma e Gomorra, se pregasse, se fizesse esses milagres, a muitos se converteria, mas vocês, os filhos da graça, se vocês não se converterem, maior rigor haverá no dia do juízo para os filhos da graça, ou então os filhos do reino, que não entraram no reino, do que aqueles da antiga dispensação. Maior rigor haverá, porque vós sois bem-aventurados. Vocês pecaram, foram destituídos da glória de Deus, foram jogados fora, vocês estavam condenados, mas alguém se fez condenado por você, agora ele está chamando, vem, e você continua com o teu orgulho da religião, e dizer, eu sou salvo, eu sou santo, vivendo em pecado. Você está a fazer agravo ao Espírito Santo, você está a brincar com a graça, você está a brincar, glória a Deus, com o Espírito e o sangue de Jesus. Não brinque. Então vem, chore pelos teus pecados, como a mulher. Veja só aí, um homem da graça e outro homem da lei. O homem da lei disse, já vos falei outro dia, se esse homem fosse profeta, ele já saberia quem é que está a lhe tocar. Para Simeão, aquela mulher tinha que morrer. Não poderia, olha, não toque a minha santidade. Ai, não me toque, ó pecadora. Para Simeão era assim. Como um santo está a permitir que uma pecadora lhe toque? Mas a pecadora estava a chorar pelos seus pecados, se arrependendo e dizer, Senhor, salva minha alma, eu pequei contra ti, eu fui rejeitado no templo. Essas mulheres não poderiam se aproximar no templo. Leprosos, adúlteros, todos imundos não poderiam se aproximar do templo, porque eles consideravam o lugar santo, o santo dos santos, o lugar mais santo em Israel. Era no teu templo. E agora, Jesus, o mais santo, aleluia, o santo dos santos 3 vezes, estava aí permitindo que uma pecadora, aleluia, lhe lavasse os pés. Porque ele sabia que aquela pecadora não estava a seduzir Jesus. Aquela pecadora estava a confessar, a se arrepender dos seus pecados, estava a dizer, a partir de hoje eu não vou mais me prostituir, a partir de hoje eu vou me casar, a partir de hoje eu não vou mais brincar com a minha vida, salva a minha vida, salva a minha vida, eu descobri que tu tens as palavras da vida eterna, sabe, não é isso que Pedro falou? Vós também quereis ir embora? Como poderemos ir se nós temos descoberto que tu tens as palavras da vida eterna? Jesus é o Salvador, então vinde a Ele, aleluia, corram, chorem pelos vossos pecados, arrependam-se, aleluia, se prostrem diante dele, adorem-no, e ele é poderoso para vos perdoar, e ele vai vos fazer santo, os pecadores vão tornar santo, os rejeitados vão tornar pessoas aceites. O mundo pode te rejeitar, mas se o Senhor te aceitar, você está bem. Todo mundo pode falar contrário. Agora esses religiosos, o mundo está a falar bem deles, a igreja fala bem, porque ele dá a boca cheia, ele trabalha muito para a igreja. E ela é chamada de bem-aventurada, mas vivendo em pecado. E você que está a viver a justiça de Deus, porque você não está a agradar o pastor, você é rejeitado. Não tem problema não. Alguém te rejeitou, mas lá no céu você é bem conhecido. Como disse Paulo, sendo desconhecidos, mas bem conhecidos. Aleluia. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Oh, aleluia. É esse Deus que nós buscamos. Não precisamos que os homens nos honrem. Não precisamos que os homens saibam quem somos nós. Se Deus lhes mostrar, amém. Mas se Deus ocultar, ofuscar a sua glória em nós, nós continuamos, ainda que eles digam o contrário. Temos um Deus que nos conhece, que disse que eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas também me conhecem.
conhecem, e eu chamo a cada uma delas pelo seu nome, e eles jamais seguirão aos mercenários, e eles respondem quando eu lhes chamo, Abba, Pai, oh glória. Então a graça é essa, aceite a graça é o arrependimento, para você alcançar a vida. Só terão vida aqueles que entrarem na graça, no reino de Deus. Mas está lá a verdade, aprendam comigo que sou manso e humilde de coração, é a verdade que vai te guiar, é a verdade que vai te iluminar, é a verdade, glória a Deus, que vai te estabelecer. Graça, não importa, eu falei, vou terminar minha mensagem, não importa quais sejam os vossos pecados, não importa se vocês foram excluídos das congregações, não importa se vocês foram excluídos das congregações. Ai, meu Deus do céu. Não importa se vocês foram excluídos das congregações. Não importa. Ainda que você tenha pecado, os maiores pecados da humanidade, se você se arrepender e clamares ao homem da graça, não em Moisés, não, ele vai te aceitar. Por isso a graça se manifestou para aceitar os pecadores. Assim como Jesus, aleluia, disse, vai mulher, nem eu te condeno, mas não te esqueças, não volte, aleluia, no caminho das gentes, não volte na aldeia, não volte a praticar as obras antigas. E assim, aquela mulher, para terminar a minha mensagem, se ele não voltou a se prostituir, depois que foi salvo, aleluia, das pedradas, não somente escapou das pedradas, também escapou do inferno. Mas se ele voltou na sua vida, escapou das pedradas, mas não escaparia do inferno. Como escapareis da ira que está para vir? Como? Quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Jesus disse, como escapareis do fogo do inferno, se vocês são serpentes e escorpiões, filhos da serpente, pecadores? Não. É somente os justos que escapam, e justos no Senhor, aleluia, que praticam a palavra de Deus. Vai e não peques mais. Você que está me ouvindo, está nessa condição, não eu, mas aquele que fala na minha boca está a te dizer, vai e não peques mais. Aceite a Jesus e converta-se ao Senhor, endireita os teus caminhos. Não importa se você é homossexual, se é lésbica, se é matador, se é um assassino, se é feiticeiro, se é um ditador, se é um ladrão, se é um corrupto governante. Não importa os teus pecados que você cometeu, se você dizimou povos e nações, se você matou até o Hitler, se ele se arrependesse, iria para o céu. Sabia disso? Se o Hitler buscasse com lágrimas e choro o arrependimento, ele acharia Deus. Depois de dizimar o mundo, e você iria para o céu e encontraria lá o Hitler. Não estou a dizer que está lá, estou a falar sim, para não dizer, olha, o homem disse que o Hitler, não. Você iria para o céu e ia encontrar o Hitler no meio do quê? Dos filhos de Deus, lá com Abraão, com o pai. E você ia perguntar, como o homem que maltratou a humanidade está aqui? E Deus ia te responder, a minha palavra é verdade. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos, se vocês se arrependeram, o meu sangue é mais vermelho que os vossos pecados. Aleluia. Então, essa é a verdade. Ou você é pecador. Os homens estão a dizer que não tem chance? Não, você tem. Tem chance. A graça é isso mesmo. Por isso que é graça. Você pode achar esse Deus. Principalmente você que está vindo de uma religião cristã. Te julgaram, te condenaram, está excluído, até você já não participa da ceia. E você anda a chorar, não faz mais nada, não participa da reunião dos membros, está excluído. E você chora, e eles ninguém te saúda mais. Busca o arrependimento verdadeiro. E Deus vai te aceitar. Se eles não te aceitarem, Deus já te aceitou. E a pedra que os edificadores rejeitaram, ela será posta como principal da esquina. Sim. Aleluia. O mais importante é sermos aceitos diante de Deus e não diante dos homens, diante da congregação, do pastor. O mais importante é Deus falar bem de nós e não os homens falar bem de nós. Os homens podem falar todo bem e você vai para o inferno. Mas se Deus falar bem de você, servo fiel e bom, aleluia, acabou. Você, glória a Deus, capaz da condenação do inferno. Então, Deus está chamando. Você que está em pecado. Você não veio aqui para me ouvir para somente sentir paz. Você que foi rejeitado, você que foi excluído, você que não acha que não tem mais chance, porque o diabo anda a te martelar e dizer, já não vais conseguir, não adianta, é mentira de Satanás.
Ele sempre acusou os irmãos. Mostra a ele o sangue. Se ele vir te acusar, diz assim: há um sangue, aleluia, que me perdoa, há um sangue que me acerta, há um sangue que me purifica. E fala: o sangue de Jesus Cristo. E ele vai fugir. Ele não pode resistir. Não pode, aleluia, voltar a te acusar quando você lhe mostrar o sangue. A não que você continue em pecado. Depois disso, vai voltar a pecar. Mas se depois disso você se consertar, ele não pode mais contigo. O sangue, aleluia, é perfeito. Glória a Jesus. Ele te aceitou, te purificou, te salvou. Então diga a Satanás: há um sangue que me acerta, há um sangue que me purifica, o sangue do meu Senhor. E ele tem que ficar calado. Glória a Jesus, pois fostes comprado não com prata nem ouro, nada, mas sim pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como um cordeiro imaculado. Ele foi degolado lá na cruz por causa dos teus pecados, e assim você pode alcançar a salvação. E o povo que não era povo, agora se tornou povo do Senhor. O povo que não chamava por ele, agora está chamando por ele. O povo a quem ele não respondia, a ele agora está a dizer: eis-me aqui. Aleluia, glória a Deus. Por isso é a graça. Não compreenda mal a graça. Graça significa viver o amor de Deus em Cristo Jesus e andar nos caminhos do Senhor. Depois que você foi rejeitado e voltar para o aprisco, ele até deixa o rebanho, as 99, e vai nos montes em busca de uma. Como ele ama você, mas você não sabia. O diabo anda a te martelar: estás perdido, você pregava, você caiu, você nunca achou Deus, você pregava, mas você nunca conheceu ele, nunca experimentaste a boa palavra da verdade, nunca experimentaste, aleluia, as virtudes do século vindouro. Não, volte para Cristo, arrependa-te, aleluia. Pode ser com lágrimas, sim, busca ele, mas não faça nenhum sacrifício para Deus te perdoar. Tem gente que está a jejuar para Deus lhes perdoar, tem gente que traz dinheiro. Não, o sacrifício é o sangue que foi vertido na cruz, o preço. Se você sacrificar para Deus te perdoar, Deus não vai te aceitar. Ouviu? Sacrifícios e ofertas pelo pecado, Deus, tu rejeitaste. Minhas orelhas tu furaste, meu corpo tu preparaste. Quem és? Jesus, que foi preparado para pagar o preço. Agora você deve buscar o arrependimento e não voltar a pecar. Sim, não peques mais, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Você pode me mandar uma mensagem aí: eu sou essa pessoa. Mas não vou ler todas, talvez só uma só. Eu sou essa. Não fala os teus pecados, não se exponha. Eu sou essa pessoa que você está a falar com ele. Quem? Glória a Deus. Quem? Apóstolo. Eu casei com um homem divorciado, mas eu não conhecia a verdade. Construí uma família. É melhor entrar no céu com só olho do que com os dois ir para o inferno. Agora, glória a Jesus. Qual é a causa que ele divorciou? Prostituição? Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Ser homem. Então fala para a mulher. Não sei se quem falou comigo que ser mulher ou homem. Falou que casei com um homem, né? Então minha irmã, para ti, olha o que eu vou te falar. Sim, a Bíblia diz, aleluia, glória a Jesus: ai daquele que deixar sua mulher e casar com outra, senão por causa da prostituição. E a mulher está debaixo da lei enquanto o marido vive. Essa é a mensagem mais dura no meio da igreja, né? Mas fica aí, permaneça aí, aleluia. E o Senhor vai fazer a obra, e o Senhor vai convencer, e o Senhor vai falar, e já está a falar. Então é só tomar atitude e não esperar que o Senhor venha tirar o interdito. Ele vai te dizer assim: você que colocou, você que vai tirar. Maria Antônio, eu sou esta pessoa, preciso, sim, é mesmo você que era pecador, agora mesmo, não espera mais, começa mesmo agora aí a orar, a confessar os teus pecados, dizer: Senhor, eu pequei, eu sou essa pessoa que ele falou, eu me arrependo. Eu quando fui para a igreja, não penso que eu saí de lá e fui me arrepender, aí mesmo, se o Espírito está a convencer você, essa oportunidade é toda tua para você nascer de novo. Fala com ele, diz: eu me arrependo, eu aceito o Senhor, e faz um juramento. Faz assim como nós jurávamos quando éramos crianças: juro
não vou voltar mais a fazer isso. Não jura, porque a Bíblia diz que não precisamos jurar nessa dispensação. Só dei um exemplo. Sim, faz um pacto, juramento é um pacto, uma aliança e dizer, não voltarei a viver a mesma prática, ó Deus. E por causa da tua fraqueza, que a carne pede ajuda, e diz, Senhor, me ajuda, porque sozinho não vou conseguir. E Ele vai te falar, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça, eu sou teu Deus, aleluia. Ou eu te tomo na tua mão direta e te digo, não temas. Glória a Deus, voz que clamam do deserto. Aquilo ali em Beirute foi demônio caindo. Ai, alguém não quer até que eu responda. As mensagens vou responder. Essa mensagem vai ficar no quê? Vai ficar para amanhã. Minha mulher vai registrar isso aí. Vou responder isso. Porque nós temos que adorar a Deus. Amém? Todas as vossas mensagens podem colocar mesmo aí. Mantenha aí. A minha esposa vai e outros administradores vão ler todas as perguntas, vão escrever elas num papel e amanhã eu respondo o mais breve possível. Nenhuma ficará sem resposta. Nenhuma. Glória a Deus, porque o Senhor nos tem preparado e assim estamos em condições de te responder. Se me trazeres perguntas da ciência, eu não vou te responder. Se me falar, o que achas? O oxigênio tem um átomo não sei o que a mais, há hidrogênio. Vou te falar, meu irmão, vai lá ao químico e o cientista para te responder. Eu só vou te responder a respeito da palavra de Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Jesus. Agora, minha mulher vai começar a adorar em espírito e em verdade. Você também participa da adoração. Glória a Deus. Pode começar, minha mulher. Senhor meu Deus, Quando eu maravilhado, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos. O céu azul, de estrelas pontilhadas, o seu poder, mostrando a criação. Então a minha alma canta, a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passaredo alegro e sua canta. Então a minha alma canta, então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és tu. Diga quão grande és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passaredo alegro sua canta, olhando os montes, vales e campinas, em tudo eu vejo seu poder sem par. Então minha alma canta, então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande
grande és tu, Senhor. Quão grande és tu. Diga quão grande. Quão grande és tu, Aleluia. porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Jesus vive e Ele vive. Diga temor, temor não há. Mas eu bem sei, Eu sei, na minha vida estás nas mãos do meu Senhor e vivo Ele está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã e Ele vive. Temor não há, pois eu bem sei, eu sei, na minha vida está nas mãos do meu Senhor e vivo Ele está. Deus enviou Jesus é o enviado do Pai. seu Filho Aleluia. amado, E veio ao mundo para nos purificar dos nossos pecados, pra nos morrendo, salvar aleluia, por você e eu. E perdoar. Na cruz morreu por meus pecados. Diga, aleluia. Mas ressurgiu e vivo vivo com o Pai está, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã e Ele vive. Temor não há, porque vencer eu sei, a minha vida está nas mãos do meu Senhor e vivo Ele está. Quero te adorar. Quero te adorar. Vem mudar o meu ser. Vem mudar o meu ser. Quero te sentir. Quero te sentir. E glorificar. Eu quero te adorar. Quero te adorar. Eu quero te adorar. Vem mudar o meu ser. Vem mudar o meu ser. Quero te sentir e glorificar. Eu quero te adorar. Quero te adorar. Vem limpar o meu ser. Quero te sentir e glorificar. Quero te adorar. Quero te adorar. Quero te adorar. Vem mudar o meu ser. Vem mudar o meu ser. Quero te sentir e glorificar. Quero te adorar. Quero te adorar. Vem mudar o meu ser. Quero te sentir e glorificar. Quero te adorar. Quero te adorar. Quero te adorar. Vem mudar o meu ser. Quero te sentir e glorificar. Vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Diga! Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir. Eu chamo a Cassiana. Vem se converter, Cassiana. Aceita Jesus. O seu é tua morada. Comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar
braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, Isso. ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair mil ao seu lado, ele glória não a Deus. cede não. Isso. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá Aleluia. ordem aos seus anjos Oh, para rabassuri de proteger. cantarabasire. Bem guardado desse jeito desistir, porque vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando eu chorar, vou me lembrar, Oh, glória! que até aqui sua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera render, Oh, glória! pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar, e até aqui sua mão me sustentou. Digo a minha alma, Oh, glória! espera Aquieta tua minha alma. Por que te Deus, perturbas dentro pois de mim? Ainda o louvarei. Ainda o verei. Aleluia. Eu o louvarei, pois ainda o louvarei. Eu te louvarei, eu o louvarei, pois ainda o louvarei. Eu o louvarei. Glória a Jesus Cristo, aleluia. Eu sei que muita gente está pedindo. Canta aí da tua terra, canta aí. Zali Nzambe, Nzambe. Nzambe na bikamwa. Aleluia. Ozali Nzambe. Seko na seko. Ozali Nzambe, Ozali Nzambe. Nzambe na bilamba. Ozali Nzambe, Segura Jesus, tu és o Senhor, tu és o Senhor, tu és o Senhor, Deus da minha vida, tu és o Senhor, tu és o Senhor, nunca falará. Oh, tu és o Senhor, tu és o Senhor, tu és o Senhor, Deus da minha vida, da minha, da tua, tu és o Senhor, nunca falhará. Ozali Nzambe, Ozali Nzambe, Ozali Nzambe, Nzambe na bikamba, Nzambe na bikamba, Ozali Nzambe, sikwewe Yesu, Ozali Nzambe, Ozali Nzambe, Nzambe na bikamba, Aleluia. Ozali Nzambe, si wewe Yesu, tu és o Senhor, tu és o Senhor, tu és o Senhor, Deus da minha vida, tu tu és o Senhor, nunca falhará. Ozali Nzambe, Ozali Nzambe, Ozali Nzambe, Nzambe ya bilanga, Nzambe ya bilanga. Ozali Nzambe, si wewe Yesu, Kanda moyo, Mukanda moyo, Eloisa Lasuna, Eloisa Sonama, Mukanda moyo, Mukanda moyo, Eloisa Lasuna, Eloisa Sonama, Mukanda moyo, Mukanda moyo, Eloisa Lasonama. No livro da vida, vem
vem se escrever no livro da vida. Oh, venha se escrever no livro da vida. Vem se escrever no livro da vida. Oh, venha se escrever. Lisa só na mão. Canta moyo, yeah, 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 yeah. Canta moyo, hello Isa, passou na No mão. livro da vida. Aleluia. Venha se Oh, escrever aleluia. no livro da vida. Oh, venha se escrever. Glória a Jesus Cristo. Sinta a presença dele agora. Eu sei que o Senhor está a visitar todos que estão conectados. Aleluia. Agora recebam, sintam o Espírito do Senhor, a alegria de viver, a esperança em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Recebam. Bendito seja o nome do Senhor. Yahweh, Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah, Yahweh Salah na lengenai. Oh, Salana Lenginayo, Yahweh, Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah, Yahweh Salah no lengenai. Yahweh Salana Lenginayo, Yahweh, Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah, Yahweh Salah no lengenai. Yahweh Salana Lenginayo, Yahweh, Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah, Yahweh Salah no lengenai. vem operar na minha vida, Senhor, vem operar, vem operar, vem operar, vem operar na minha vida. vem operar na minha vida, Senhor, vem operar, vem operar, vem operar, vem operar na minha vida. Oh, Salana Ling Yahweh, 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 Yahweh Salah, Yahweh Salah, Yahweh Salah no lengenai. Yahweh Salana Ling Nayo, Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah, Yahweh Salah, Yahweh Salah na Ling, oh Yahweh Salah na Ling Nayo, Yahweh, oh Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah, Yahweh Salah na lengenai. Amém. Glória a Jesus. Eu tenho a certeza, olha, o dispositivo aqueceu aqui, já me mandaram mensagem, porque senão vai... Tem mais um louvor aí? Não, né? Glória a Deus, aleluia. Infinitamente louvado seja o Senhor, aleluia. Quem é esse aí? Deus opera na minha vida, glória, pode operar. Agora quero ministrar agora, você que está doente, glória a Jesus, fique curado agora. Para isso se manifestou Jesus Cristo e carregou as enfermidades da humanidade. Receba cura, receba cura. Você que tem coronavírus, você já estava à minha espera? Sim. Você não estava me esperando a mim, estava à espera do Rei da Glória, Jesus, que fala na minha boca. Sim, chegou na hora. Receba a cura, em nome de Jesus. Sejais libertos, todos os demônios eu ordeno, espíritos opressores, espíritos possessivos, saiam desse corpo, no nome de Jesus. Insônias, maus sonhos, maridos da noite, abandone essas vítimas, agora eles não são mais vossas vítimas. Receba a libertação, Jesus te liberta, Jesus te cura, coronavírus vai embora, câncer desapareça, sim, infertilidade desapareça, toda enfermidade vai embora, demônio saia, em nome de Jesus. Receba a cura, seja livre, abençoado. Sim, amanhã, às 20 horas, no Instagram, você que chegou agora, no Instagram nós vamos fazer, eu vou responder as vossas perguntas. No Insta, vamos fazer um direto respondendo as perguntas dos caros irmãos em Cristo Jesus. Aleluia. Agora não me provoca, não. Muitos estão a me provocar. Querem que eu fale da política, que eu falo dos políticos. Não precisa isso aí. Não precisa perguntar, ai, como? E o fulano? Não. Vamos falar da palavra. Glória a Jesus Cristo. E a palavra vai tocar os pecadores. Glória a Jesus. Então, vem amanhã, às 20 horas, esteja conectado aqui conosco e vamos, glória a Jesus, que responder todas as vossas perguntas. Se forem demasiadas, vamos dar continuação, glória a Deus, no domingo. Amém? Ou então segunda-feira, uma coisa assim. Domingo tem que se pregar a palavra. Agora,
Eu também venho aqui em nome daquele que me enviou para agradecer vocês que responderam ao chamado de contribuírem com as vossas ofertas, então, vossas ofertas para nós começarmos a pregar o evangelho através da rádio aqui na capital de Angola, porque esse povo precisa ouvir. Você não imagina, as pessoas ouviram essa mensagem, as pessoas estão alvoroçadas, há uma alegria muito grande no meio lá dos bairros, as pessoas estão a dizer, estamos à espera, ai, como seremos ajudados, porque essa pandemia veio abater tudo, aqueles que só dependiam de ouvir a palavra no altar, estão numa situação difícil que você não imagina, aqueles que não tiveram encontro pessoal, ou então não cresceram, os neófitos. Então você que mandou mensagem, pediu o endereço, então os dados, graças a Deus, Deus abençoe você, e você que puder também, que não o fizeste, se quiser, não é por força, não é por violência, porque nós queremos entrar, glória a Deus, aleluia, numa das rádios. Hoje eu fui surpreendido, glória a Deus, uma irmã que vive em Portugal, e ele disse, olha, hoje apareceu aqui no meu no meu trabalho, uma pessoa aí que controla uma mídia aqui das rádios e tal, e eu falei com ele, e ele, ai, como Deus faz, eu não sei, ainda não vi, ele mandou já uma mensagem, ainda não li, vou ler essa mensagem, você já falou com ele, como é que, se ele vai nos pôr numa das rádios aí, onde que ele controla, glória a Jesus Cristo, não de graça, tem que sempre pagar, eu sou como o pai Abraão, né, não gosto desses favores aí, depois que sai caro, tem que pagar, como o pai Abraão não aceitou que lhe oferecesse o cemitério para enterrar Sara, sim, glória a Deus, então, por favor, e também as mensagens, você tem mensagens, agora as mensagens estão a ser traduzidas em inglês, você que tem parentes, amigos, conhecidos, ou então tem um canal lá na Inglaterra, na América, não sei o que, já tem mensagem em inglês, Deus abriu uma porta grande e eficaz, apesar de muitos inimigos, mas todos eles vão cair debaixo dos nossos pés, aleluia, porque está escrito, aleluia, e eu farei com que os teus inimigos venham e se prostram diante de ti e adorem, saibam que eu te amo, então, as mensagens começarão a ser traduzidas em inglês. Já tem uma. E eles pediram, e uma casal abençoado, glória a Jesus, e já começaram. É uma benção, é muito forte. E eu determinei, profetizei isso. Todas as línguas da terra terão que ouvir essa palavra. Todas, os chineses têm que traduzir isso, os russos, sim, e todas as outras línguas, até nas línguas nacionais, glória a Deus, ou então dos indígenas, quer daqui da África e de outros povos aí, dos índios, tem que ouvir essa mensagem, porque o tempo está cumprido, Deus está se apressando, não temos mais nada a esperar. O reino de Deus vai se manifestar e o reino de Deus vai sair da terra. Daqui a pouco, o reino de Deus vai embora, mas primeiro vai congregar os seus filhos e depois vai. E como vai abandonar os seus filhos? Não vai os abandonar, não. Ele estará lá dentro, ele é Deus, glória a Deus. Ele é omnipresente, sim. Agora você que precisar também, que a gente quer dar uma contribuição para nós pregarmos, nem que seja todos os dias, vai ter programa da rádio, todos os dias, vai depender só da bênção, glória a Deus, que o Senhor vai dar, das finanças, todos os dias, de segunda a segunda, é muito bom. Vamos encher essa cidade com a palavra da verdade, porque eles encheram essa cidade com as palavras, com as bolotas dos porcos. Agora é hora, sim, é hora de trazer a verdade nos ouvidos, nas almas, nos corações dos homens. Então, mas é preciso recurso. Então você que está, quer aqui dentro dessa nação, como fora dessa nação, e que você quer ganhar almas, porque uns vão e outros ficam atrás. Jesus falou ao outro que queria lhe seguir, volta, e o outro que queria voltar, siga-me. Mesmo aquele que ele mandou voltar, não lhe mandou voltar porque você não tem direito ao reino de Deus. Fique aqui, trabalhe aqui. O gadareno queria ir com Jesus, vai testemunhar lá os céus, quão maravilhoso Deus foi para contigo. E assim ele foi, e segundo a história, aquela cidade de Gade toda se prostrou. Jesus não entrou lá, mas o gadareno foi pregar, testemunhar. É assim que vai acontecer. Você não vai pregar, talvez agora, mas alguém vai pregar. Então você mantenha com a tua logística aí, mantenha com a tua logística, com as tuas contribuições, e não vais te arrepender, vais colocar em lugar certo. A mensagem do evangelho é muito caro pregar na rádio, por isso, graças a Deus, as redes sociais é barato, mas porém nem todos têm acesso. O meu povo aqui não tem, moçambicanos também, glória à África, são poucos que têm acesso para ficar aqui diante do ecrã 1h30. Sabe quanto é? É muito dinheiro. Então, eles não têm essas condições. Mas a rádio todos têm. Televisão todos têm. Não vou na televisão, agora é rádio. Deus me prometeu me entregar uma emissora de rádio. Agora vou pregar nas emissoras deles. Mas o Senhor me disse, eu vou te dar uma emissora da rádio. Você que está me ouvindo, resista a isso. Você vai ouvir isso.
Quando eu falei, alguém me disse, eu tenho material todo para montar essa rádio. Eu falei, meu Deus, será que já chegou a hora? Uma pessoa da Inglaterra, tenho todo o material, tenho aqui o material e eu não sei o que, já escrevi aqui no meu papel. Bom, no tempo próprio. No tempo aceitável eu te ouvi e no dia da salvação eu te socorri. Então faça isso, contribua, faça isso, manda, pode mandar o que pedir o que os nossos dados aqui. Quero da conta bancária, quero dos dados da Western Union e nós estaremos aqui nesse lado em nome de Jesus Cristo. Você que está também ainda não se registrou no canal, registra-te agora aí. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Pode falar, fala. Glória a Deus, aleluia. Resista-te no canal, ativa o sininho e partilha as mensagens para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Estaremos juntos a mais 20 horas. Fique na paz.